Uma família incomum vive na fronteira do reino de Dilgran. Um marido herói Lloyd Blank e 3 meninas. Uma esposa, Eveleigh, também conhecida como a temida Rainha Dragão. A filha mais velha Alice, filha do rei demônio morto por Lloyd. A segunda filha, Sophia, é uma brilhante feiticeira, também conhecida como a Bruxa da Destruição. Eles são uma família criada por uma pegadinha de Deus. Esta é a verdadeira história. Lloyd luta contra o Rei Demônio. O Rei Demônio é derrotado. Lloyd fica sobre ele. O Rei Demônio pensa que isso é muito impressionante, já que este herói derrotou uma armada de milhares sozinho. Seu poder está além da compreensão humana, comparável ao de um deus. Pode superar um deus, e então, após derrotar o Rei Demônio, ele perderá todo o sentido de vida. Não terá para onde ir. As pessoas o evitarão e o verão como uma ameaça ao mundo. E se ele estiver pronto para isso, que mate o Rei Demônio agora. O herói ergue sua espada e o Rei Demônio continua, dizendo que se ele estiver pronto para isso, que o mate. Sua morte adornará o caminho que escolheu. Isso é mais do que suficiente. Lloyd ergue sua espada e se despede do Rei Demônio. O demônio diz adeus ao herói Lloyd. Lloyd mata o demônio. Eles estão sendo observados de trás da montanha. Alguém pede à princesa que se esconda e não deixe que a encontrem. O Rei Demônio foi derrotado. Ela é a última esperança, e ela deve continuar. A princesa vê que seu pai foi morto. Ela promete ao herói que um dia ela definitivamente o matará. 6 meses depois, Reino de Dilgran, Palácio de Dilgran. Lloyd visita o palácio, e todos cochicham que é o herói Lloyd que salvou o país deles. Ele é tão atraente apesar de ser de uma família comum, ele é muito talentoso. As meninas estão interessadas se ele tem uma parceira. Uma delas diz que se não houver parceira, então ela quer ser sua esposa. Lloyd vai ver o rei. O rei o cumprimenta, parabeniza-o mais uma vez por derrotar o Rei Demônio. Ele exige que Lloyd erga a cabeça, pergunta se as lesões da batalha com o Rei Demônio foram curadas. Lloyd responde que se sente honrado em receber palavras de elogio do rei. Após uma longa férias com o bônus dado por King Kings, ele se recuperou completamente. O rei acredita que essa é uma recompensa bem merecida pelo herói que salvou o país, mas ele diz que, a propósito, ele tem outro motivo pelo qual o chamou hoje. Ele oferece para dar uma olhada no mapa. O rei confia nele algumas de suas terras. Lloyd está surpreso que o rei confie terras a um plebeu. O rei diz que em nome do rei Dilgran, ele concede a ele, ao herói Lloyd, o título de Conde da Fronteira. O Lloyd está lisonjeado. O rei relata que ele estava preparando uma mansão para ele, mas algo aconteceu. No leste de Rodney, que ele lhe deu, há muitas minas com metais preciosos. Nos últimos anos, os monstros mais aterrorizantes se estabeleceram lá. Ele enviou um exército de elite para escravizá-los, mas nenhum guerreiro voltou. O rei diz que ele não quer mais perdas, então ele pede que eles os matem por sua causa. Lloyd responde que será feito, e pede que confie nele. Lloyd sai. Depois que ele sai, o ministro pergunta ao rei se ele está bem. A terra que ele deu a Lloyd é terra estéril, e é improvável que as colheitas cresçam. Ele pode não estar feliz. O rei lhe diz que isso não acontecerá. Ele não quer nada, contanto que ele esteja vivo, ele está completamente contente. Além disso, o Rei Dragão vive nessas terras. Rumores dizem que ele é imortal, tem a capacidade de destruir um país inteiro em uma noite. Até mesmo o Rei Demônio não conseguiu lidar com isso. É o ser supremo de todos os dragões. E mesmo Lloyd não pode lidar com isso. O ministro está indignado. Ela pergunta se o rei enviou o herói para a morte dele. O rei responde que é isso. Ele afirma que ele quer ele morto. Desde o início, ele planejou para ele e o Rei Demônio se matarem, mas Lloyd era mais forte. Este mundo não precisa desse tipo de poder. Lloyd foi necessário para a operação para eliminar o plano terminator do Rei Demônio. Mate o Rei Demônio, modifique o herói soldado. O poder necessário para salvar o mundo pode um dia se tornar o poder que destruirá este mundo, então sua missão está concluída. O plano terminator deve ser concluído com a morte do herói, e este herói não é mais útil. Um mês depois, Lloyd está hospedado no subúrbio de Rodmai. Ele tem andado com esta carroça por um mês agora. Talvez ele tenha sido esquecido e expulso do país dele. Até as plantas não crescem aqui. Ele duvida que um monstro enorme virá aqui. Como ele esperava, o rei tem medo dele, então ele o enviou para esta área. Lloyd não está surpreso. Se ele fosse o rei, ele faria o mesmo. Talvez este seja o resultado dessa decisão. Ele se lembra de ser perguntado uma vez, como um soldado de Lloyd Blank, se ele iria participar de um experimento de modificação corporal. Ele concordou.
Seus pais morreram cedo, e onde quer que ele fosse, ele era considerado problemático. Quando ele percebeu que este mundo não precisava dele, seu desejo de encontrar algo neste mundo desapareceu. No entanto, ele levantou a mão naquele dia porque ele queria que alguém precisasse dele. Eles conseguiram. Lloyd é parabenizado e informado que a partir de agora ele é um destruidor. Ou melhor, ele é um herói. Não importa quem ele seja, ele está feliz que eles conseguiram. Houve muitas tentativas fracassadas, mas agora Sua Majestade ficará feliz. Depois disso, ele derrotou o Rei Demônio e perdeu o seu sentido de existência. Ele tinha tanto poder, e agora ele é jogado fora como desnecessário. Há algum significado para a vida dele? O carregador o chama. Lloyd pergunta o que ele queria, mas Lloyd responde que ele só queria dizer que não há mais grama para os cavalos aqui, e a estrada é difícil, então ele não pode ir mais longe. Lloyd suspeita que ele está com medo de monstros. Ele agradece ao carregador, e agradece por levá-lo longe o suficiente. Lloyd é deixado sozinho. Eles deram a ele uma carroça preparada, mas isso é suficiente, então é hora de ir. O motorista sai, pensando que é melhor ficar longe desses lugares. Ele ouve um barulho estranho, olha ao redor, e vê que o herói desapareceu. Lloyd se encontra perto da montanha Rodbuier, e vê a entrada para o túnel. Falando nisso, na entrada da cidade, ele só levou uma fonte de luz com ele, pensando que isso era suficiente. Ele caminha pelo túnel, imaginando que tipo de monstro está aqui, e por que há um espaço tão grande neste túnel. Ele ouve uma voz perguntando o que a pessoa quer. Um dragão aparece na frente dele. O dragão pergunta se ele sabe que este é o território dele. Ele é o Rei Dragão. Ele pergunta se Lloyd quer entrar em contato com ele. Lloyd olha para o Rei Dragão, vê que ele é enorme. Ele se pergunta como ele até cabia em um lugar assim. O dragão exige uma resposta. Ele suspeita que a pessoa está tão assustada que não consegue dizer uma palavra. Lloyd diz a palavra assustado não cabe nele. Ele tinha esquecido essa palavra há muito tempo. Ele se volta para o Imperador Dragão e diz a ele que essas montanhas não são dele. Eles pertencem ao reino de Dilgran, e ele tem o direito de possuí-los. O dragão pergunta se ele sabia que se ele ama a vida, então ele deve correr agora. Lloyd desembainha sua espada e diz que ele não vai embora porque é a ordem do rei. O dragão ri e diz que ele é uma pessoa interessante, e ele preparou um presente para ele. O dragão solta chamas, mas Lloyd permanece ileso. O dragão está surpreso que ele pode resistir ao fogo. E isso é mesmo possível? Lloyd diz que é a barreira de energia dele. O dragão não consegue acreditar que a energia de um humano pode resistir ao fogo dele. Ele diz que deveria perdoá-lo, mas ele é um pouco especial. Este corpo já está corrompido. O dragão declara que se o fogo dele não funciona, então ele vai apenas triturá-lo em pedaços. Ele tenta esfaquear Lloyd, mas Lloyd o segura com uma mão. O dragão está assustado e pergunta se ele é humano. Lloyd diz que ele não sabe disso. Ele sugere terminar esta conversa sem sentido. Ele joga a espada de lado e diz que não vai precisar dela. Lloyd fecha a mão em um punho, golpeia o dragão, e ele cai. Lloyd continua batendo nele apenas com as mãos nuas. O dragão está assustado. Lloyd pode ver o medo nos olhos dele. Ele perdeu a conta de quantas vezes ele viu esses olhos. O fim. Ele pergunta ao dragão novamente se ele vai sair. Se ele saísse, Lloyd não o seguiria. O dragão responde que ele nunca se submeterá aos humanos e exige ser morto. Lloyd se volta para o Rei dos Dragões e diz que tem uma pergunta. Por que ele não luta seriamente? Chamas e um rabo, ele não pode desviar apenas recuando. Se ele fizer isso, ele abrirá um caminho para sair deste túnel. Ele tem certeza de que o dragão não queria que ele morresse, e ele deveria dizer que ele só expulsou as pessoas, não as matou. Aqueles soldados escaparam com medo de serem punidos. O dragão não concorda. Ele diz que o homem está delirando e exige que ele apenas o mate. Lloyd lembra que o rei deu a ordem para matar o monstro para que não houvesse mais baixas, mas como o dragão não fez nenhum dano, esta ordem não existe mais. Lloyd se vira para Leif. O dragão pergunta por que ele não o matou. Ele já sabe de tudo. Para as pessoas, um cadáver de dragão é igual a uma montanha de tesouros. Não é isso que deveria ser o caso? E não é isso que a pessoa deveria desejar a todo custo? Lloyd diz que é isso mesmo. Ele pode comprar um país inteiro com o cadáver dele. Mas ele não se importa com essas coisas. Ele já matou tanto que ele não quer mais assassinatos desnecessários. O dragão pergunta o que aconteceu com ele. Lloyd responde que eles o chamam de herói. Seguindo as ordens de Sua Majestade, ele destruiu o exército do Rei Demônio sozinho. Mas por causa disso, ele agora é considerado uma ameaça à humanidade.
Ele acha que a ordem para matar o dragão foi para eles se matarem. O dragão pergunta por que ele aceitou esta ordem então. Ele responde que ele não tem nada, sem amor, sem família. Tudo o que ele tem é poder. Se ele não for a ferramenta que eles precisam, então ele está apenas arrastando uma existência sem sentido, e ele odeia isso. Ele vai para a saída do túnel, diz que ele está saindo deste lugar, e o dragão, se ele quiser ficar aqui, que ele fique. Lloyd diz adeus a ele. O dragão pede para ele esperar. Lloyd se vira e vê uma garota em vez de um dragão. Ela diz que tem uma sugestão para ele e pergunta se ele pode ouvir ela. O nome dela é Iblis. Lloyd está surpreso que o dragão seja uma garota. Iblis pergunta o nome dele. Lloyd diz o nome dele. Iblis oferece a ele um lugar para viverem juntos. Eles estão perto da montanha Roadbuyer, perto da saída do túnel. Iblis pergunta por que ele a olha assim. Ela diz que ela lhe dá um dente, que ele está fascinado por ela. Eles, machos da raça humana, não podem resistir à beleza dela. Outro diz que não é o que ele está pensando, ele acabou de perceber que com essa forma, ela se encaixa perfeitamente no túnel. A garota está indignada se ele não sente nada, mas ele pelo menos deveria sentir algo por ela, como se as emoções o superassem ou como ele sente paixão. Lloyd pensa nisso e diz que talvez seja. E Velício chama de mentiroso. Ela diz que é impossível ele não sentir a beleza dela. Pode ser que a beleza dela seja tão magnífica que o assuste. Lloyd diz que algo mais é mais importante. Ele a pergunta o que ela quis dizer com morar juntos. E Velício explica que afinal, ele disse que ele não tem família e então ela gostaria de oferecer, mas dizer novamente é um pouco difícil. Lloyd pergunta se ela não consegue contar. Ele está curioso, é claro, mas ele não vai insistir. Não é educado forçar. A garota o segura de volta e diz que concorda. Ela vai contar para ele não sair. Ela pergunta a ele de novo por que ele é tão forte, e pede para ele não sair. E Velício pede permissão para se tornar a parceira dele. Lloyd diz sem problema. E Velício pergunta se ele conhece as palavras parceira. Lloyd responde que isso significa que ele é o marido e ela é sua esposa. A garota explica que seguindo os princípios antigos dos dragões, para aqueles que tiveram piedade deles, eles são obrigados a jurar lealdade até o fim de seus dias ou se tornar parceiros com eles. Não importa por qual motivo, completar quaisquer tarefas para P11 e B10 é a única maneira de ir como uma ferramenta. Lloyd informa que há uma mansão nas proximidades, e ele acha que seria bom se eles morassem lá. E Velício pede para ele esperar e ouvir a história antiga dela antes de tomar uma decisão. Uma vez, eles, os dragões, tinham vivido nesta terra. Mas um dia ela encontrou um homem inconsciente perto das montanhas, e ela o ajudou com a bondade do coração dela. A pessoa se recuperou completamente. Ele não tinha medo de dragões e agradeceu a ela por salvá-lo, e se ofereceu para se tornarem amigos. Seu país também os recebeu cordialmente, então relações amigáveis foram estabelecidas. Eles vigiavam outros países, protegiam caravanas de comércio, e o país logo começou a prosperar e a paz reinava nele. Mas esses dias passavam despercebidos. Aquele dia era como qualquer outro. As pessoas lhes enviaram um presente que continha seus minerais favoritos. Sem desconfiar de nada, eles se deleitaram com o presente. Sua consciência os deixou. Depois de um tempo, ela abriu os olhos e viu que toda a sua aparência estava morta. Mas uma vez que a graça e os tempos pacíficos chegaram, eles não precisavam mais de sua proteção. Para se livrar dos dragões, as pessoas usaram veneno. As terras onde eles viviam, sua carne e sangue, tudo isso era o objetivo das pessoas. O que aconteceu a seguir não está em sua memória. Mas quando a consciência dela voltou para ela, absolutamente tudo estava pegando fogo. Naquele momento, ela se perguntou se os plebeus sabiam sobre o plano para matá-la, mas ela tinha certeza de que as crianças não tinham nada a ver com isso. O fogo consumiu a floresta inteira. Desde então, esta terra se tornou um deserto. As pessoas a chamavam de cruel rei dragão. É o pecado dela deixar seu povo morrer e envolver os inocentes. Como punição, ela ficou aqui e trouxe uma vida solitária por muito tempo. Voltando ao presente, ela pergunta o que o destino tem reservado para ela. Um homem com o poder para matá-la apareceu diante dela, e ainda assim, ele a poupou. E Velício confessa que já está cansada de se punir eternamente nesta caverna sem uma única alma. Ela se vira para Lloyd e diz que aquele que matou muitas pessoas e aterroriza a todos, aquele que vive no fundo da solidão, é o conterrâneo dela. Ela pergunta se ele não quer matá-la, então talvez ele possa viver com ela. Novamente, Lloyd diz sem problema. E Velício pergunta se ele ouviu a história dela.
Lloyd responde que ele já disse a ela que não importa qual seja o motivo, completar quaisquer tarefas é a vida dele. E se ele é o que ela precisa, ele dará sua vida para cumprir o pedido dela. Ele a chama de sua esposa. Ivelice fica envergonhada e diz que ele é o marido dela. Lloyd pergunta como ela mudou a identidade dela. A garota responde que foi uma atuação para assustá-lo. E além disso, já se passaram 100 anos, o que é bastante normal. Lloyd se desculpa. Uma vez que terminaram com isso, ele sugere que a garota vá. Ivelice pergunta para onde. Lloyd a pega nos braços. Com a garota em seus braços, ele rapidamente se move pelo espaço. A garota se surpreende. Ela pergunta para onde ele foi. Lloyd responde que acha que eles chegarão lá em breve. E aqui está. Ele os traz para uma grande mansão e diz que agora será o lar deles. Ele sugere escolher um quarto primeiro. A garota pede para ser chamada de Eve. Ela permite que ele a chame assim. Eve não gosta que ele sempre pareça desprovido de emoção. Ela deseja que ele mostre mais afeto. Ela estica a boca dele em um sorriso e diz que isso será adequado. De agora em diante, eles são marido e mulher. Ele deve fazê-la sorrir com muito mais frequência. Lloyd está sentado em seu quarto na mansão. Ele pensa sobre como foi um longo dia, e não consegue acreditar que ele tem uma família agora. Isso é uma razão para continuar vivendo? Talvez a família seja o que ele precisa, mas aquele que não consegue proteger os entes queridos como ele, se ele merece. Eve bate na porta dele. Lloyd permite que ela entre. Ela pergunta se podem dormir juntos. Esta é a primeira noite do casal. Lloyd não se importa. Ivelice sobe na cama dele e pede para ele ser gentil. Pela manhã, Lloyd ouve barulhos estranhos. Ele vai até o poço para beber e se lavar, mas ouve algo batendo no chão. Ele vê Ivelice sentada no claro, batendo no chão. Ele pergunta por que ela está batendo no chão. Ela diz que foi a primeira noite juntos, eles estavam na mesma cama, mas ele simplesmente dormiu sem fazer nada com ela, então ela se pergunta se ele é um homem de verdade. Lloyd está confuso. Ele não acredita, porque estava dormindo tão profundamente, e eles não estavam apertados, mesmo estando dormindo em um lugar apertado. Eve fica furiosa e percebe que na verdade não está falando sobre a cama. Ela humildemente foi até ele ontem, mas por algum motivo ele não fez nada. Lloyd pergunta novamente se ela tem certeza de que ele deveria ter feito. Ele pede desculpas e pede para ela dizer. Eve fica brava e diz a Lloyd que eles não deveriam ter feito a mesma coisa entre marido e mulher. Lloyd pergunta o que exatamente é. Eve relata que isso é um acasalamento. Lloyd parece confuso. Eve pergunta novamente qual é o problema com a reação dele, se ele não sabe disso. Lloyd responde que sabe, mas não é isso que casais apaixonados fazem. E não está Eve apaixonada por ele? Eve fica irritada e diz que essas são as leis das pessoas, e ela não sabia disso. Lloyd percebe que ela está corada, mas se ela quer, é dever do marido satisfazer sua esposa. Ele sugere que façam agora, mas Eve se enfurece. Ela o chama de cabeça dura, e então diz que, como seu companheiro foi escolhido de acordo com os princípios do dragão, eles devem seguir as leis dos humanos em matéria de acasalamento. Eles não farão nada até se amarem. Lloyd diz que entende e concorda, que seja assim. Eve voa para longe e diz que vai cozinhar alguma comida para eles. Isso é o que uma esposa faz. Eve voa para longe. Lloyd pensa que ser marido parece muito mais difícil do que lutar contra o rei demônio. Depois de um tempo, Eve retorna. Ela traz uma caixa de minerais e uma galinha grande. Lloyd olha para isso e pergunta se é comida. Eve responde que são seus minerais favoritos e junto com eles a galinha local. Ela deseja a Lloyd um bom apetite. Ele tenta o mineral nos dentes e diz que não consegue engolir. Eve entende que as pessoas não podem comer minerais. Então ela sugere tentar a galinha mais fresca. Lloyd diz que não está frita. Eve pergunta novamente se ele quer que ela prepare, pede para esperar um segundo, e pergunta se ele pode dar a ela alguns. Ela cospe fogo no pedaço de carne nas mãos de Lloyd e diz que está tudo pronto, agora ele pode comer. Lloyd come a carne e diz que está ótima. Eve pede um pedaço de pão para ela também. Depois de um tempo, ela diz que a carne é terrível, e Lloyd percebe que ela parece tão boa. Ela havia preparado para ele apenas o suficiente para tornar o prato ótimo, e os minerais que ele simplesmente não conseguia engolir. Eve se pergunta se esse cara é tão fraco, mas como ela pode deixar seu marido, um homem tão leal, comer algo tão terrível? De jeito nenhum. Pela sua honra como esposa, ela deve preparar uma refeição que seu marido gostaria. Ela pergunta a Lloyd do que ele sente falta nesse prato. Ele responde que não tem sal suficiente.
Eve conclui que isso significa que ela precisa de temperos. Ela pergunta onde pode consegui-los. Lloyd diz que ela pode comprá-los na cidade. Eve pergunta onde fica a cidade. Lloyd explica que fica a cerca de 2 dias de caminhada daqui. Eve diz que levará 30 minutos. Ela diz que está saindo imediatamente. Lloyd pede para ela esperar, pois ela precisará de dinheiro para fazer compras. Ele pergunta se Eve tem algum. Ela pausa, e ele pergunta se ela já comprou alguma coisa antes. Eve pede para ele ir com ela. Lloyd diz que se sua esposa perguntar, ele concordará, e ele também tem negócios na cidade. Eles já estão satisfeitos e devem sair agora. Eve pede para ele esperar e o avisa para não levar uma arma. Lloyd teme que possam ser atacados por ladrões no caminho, e ele sempre deve estar pronto. Eve aponta que não precisa ser assim, seu poder esmagador já é suficiente. Ela pergunta por que ele é tão estúpido. Além disso, ela tem certeza de que não serão perturbados por ladrões. Lloyd pergunta por que ela tem tanta certeza disso. Em vez de responder, Eve se transforma em um dragão e voa para cima. Lloyd entende o que ela quer dizer. Segue-se para o dragão, e eles estão a caminho. Esta é a primeira vez deles como um casal casado. A cidade de Iana já está visível. O caminho que o par mais forte percorre. Eles estão se aproximando da cidade. Lloyd pensa que precisam pousar ou as pessoas na cidade os notarão. Aquele bosque parece um bom lugar para ele. Eve entende. Eles pousam, e ela volta a ser uma garota. Esta é a primeira viagem de compras deles. Eles vão para a cidade. Eve fica surpresa com o que vê. Ela olha para os pedaços de carne na loja e diz que essa carne do restaurante parece deliciosa. O vendedor percebe que seu olho é um diamante. O vendedor diz que a carne deles é a melhor. Eve dá uma mordida em um pedaço de carne. Ele não tem tempo para terminar, porque Eve está comendo carne crua e diz que é deliciosa. O vendedor fica assustado e depois pede para ela pagar. Lloyd pede desculpas, entrega o dinheiro pela carne e se desculpa novamente por ter seu produto comido antes de pagarem por ele. Eve pede um pedaço de pão por ele. Ele entrega o dinheiro ao vendedor e diz que sua esposa é um pouco estranha. Evelise não consegue acreditar que alguém como ele a chamaria de estranha. Lloyd explica que as pessoas têm uma regra que diz que quando compram algo, devem pagar primeiro. Eve pede desculpas e diz que nunca fez compras antes. Lloyd pede para ela comprar os condimentos necessários, fazer o que precisa e voltar para casa. Eles caminham pelas ruas. Eve puxa sua manga e chama por ele. Ela sugere que, como já estão ali, devem dar uma olhada ao redor. Lloyd não se importa, mas Eve está feliz. Seu marido é uma pessoa tão sensata, então ela sugere que eles vão primeiro a essa loja. Eles entram em uma loja de roupas. A recepcionista pergunta se há algo que ela possa fazer para ajudar. Eve responde que não sabe o que comprar e é muito difícil para ela decidir. Ela tira um dos vestidos e pergunta se este serve, se fica bem nela. Lloyd responde que fica bom nela. Ela pega outra roupa e pergunta como esta. Lloyd responde novamente, que está ótima. Eve traz outro vestido, pergunta como está. Lloyd diz novamente que está excelente. Eve grita com ele, pergunta se ele está prestando atenção nela, porque a reação dele é a mesma para tudo. Lloyd responde que está apenas dizendo o que sente. Eve diz que se for assim, então ela vai experimentar. O vendedor traz um monte de roupas e diz que podem experimentá-las se quiserem. Eve diz que não precisa. Ela já havia olhado muitas coisas. É o bastante, e é hora de sair. O vendedor fica chateado. Lloyd pergunta se ela não quer comprar nada. Eve responde que suas roupas são feitas de energia. Ela não precisa comprar nada. Ela pode apenas memorizar e então criar roupas. Lloyd está surpreso que a Rainha Dragão, a líder de toda a raça de dragões, seja surpreendentemente econômica. Eve fica brava. Pergunta quem ele chamou de econômica. O chama de marido estúpido, e explica que ela é apenas cuidadosa. Lloyd concorda. Como o sol ainda está alto, eles continuam. Eles visitaram muitos lugares na cidade e finalmente compraram tudo o que precisavam. Eles vão para a taverna. Eve percebe que está com muita fome. Ela está ansiosa pela refeição. Ela pode aprender a culinária das pessoas aqui. A garçonete chega até eles e pede desculpas pela espera. Ela traz frango frito com ervas aromáticas. Eve experimenta. Diz que a carne está perfeitamente frita com a adição de vários temperos. É incrivelmente delicioso. Lloyd concorda que está delicioso. Mas Eve diz que o rosto dele ainda é o mesmo quando ele comeu o frango queimado dela. Lloyd pede para ignorar. Evelise acha que será difícil. Ela não sabe como criar um prato tão bom. Ela ouve um casal na mesa ao lado conversando. O homem diz que está muito saboroso,
e a mulher concorda com ele, diz que adiciona um pouco de tempero para deixar muito mais saboroso. A mulher então entrega um pedaço de carne para o homem e coloca em sua boca. Ele admira. Eve pensa na palavra pequense, e acha que está a certa. Ela chama Lloyd, pede para ele abrir mais a boca, para que ela possa colocar um pedaço de carne. Ele responde que está bem, e portanto é capaz de comer sozinho. Eve fica chateada. Lloyd pergunta novamente o que há de errado com ela. Ela estava agindo de forma estranha agora mesmo. Eve acha que seu comportamento irrita Lloyd. Eles são apenas um casal em palavras, e não há questão de amor. Lloyd pergunta se ela está bem. Eve relata que estava apenas um pouco cansada, então não prestou atenção. Lloyd pondera suas palavras. Eles ouvem alguém gritando com outra pessoa que estão intimidando-os. Eles veem um homem despejando vinho de uma garrafa e gritando com a garçonete que ele agarrou. Como ousa ela trazer-lhe um vinho tão barato? O dono da estalagem pede para ele parar, por favor. Mas o homem continua, alegando que o vendedor queria insultá-lo com isso. O vendedor explica que não teve isso em mente e pede, por favor, para soltar sua esposa. Mas ele diz que não se importa. O homem declara que o perdoará se o dono do estabelecimento der todo o seu dinheiro e sua mulher, e se ele recusar, ele se arrependerá. O vendedor diz que se recusa e pede para soltar sua esposa. O homem brande um clube de ferro no dono. A esposa exige que ele pare e peça ajuda. Lloyd se levanta e intercepta o bastão nas mãos do homem. Ele está indignado, pergunta quem ele é e como se atreve a interferir com ele. Lloyd responde que ouviu um pedido de ajuda. Gorila versus herói. A batalha acabará de começar. Esse homem já havia derrotado o Rei Demônio uma vez antes. Lloyd diz que se alguém pedir ajuda, eles respondem. O homem exige que ele tire isso da cabeça. Lloyd quebra facilmente seu clube. O homem B está indignado. Lloyd exige que ele solte a mulher. O homem pergunta a Lloyd se ele está intimidando ele, chama seus caras e pede para se livrarem desse idiota. Lloyd larga o clube, se prepara para lutar. E Velhice pede para ele tentar não destruir a loja. Os caras o cercam e dizem que ele o subestima. Eles avançam contra Lloyd com suas espadas, mas ele quebra as pontas das espadas de uma só vez. Eles estão surpresos. Lloyd explica que armas não são permitidas aqui. Eles podem danificar a loja. Era muito perigoso, então era melhor fazer assim. Ele faz uma flor com suas espadas e coloca em um prato. Os homens o chamam de monstro. Lloyd os derruba facilmente. Ele diz que é o próximo agora. O homem continua segurando a esposa do vendedor perto dele. Ele exige que Lloyd não se aproxime dele, ou a garota sofrerá. Lloyd o soca na cabeça, mandando-o voar para fora da porta. Ele está deitado no chão da rua. Lloyd relata que tudo está feito. Ele completou a missão, e a revista não está danificada. Todos os visitantes da loja estão felizes. Eles dizem que é muito legal, muito forte, e isso é incrível. Eve se orgulha de dizer que seu marido é muito forte. De repente, homens armados invadem a loja. Eles dizem que foi relatado que bandidos foram vistos aqui. Eles perguntam se está tudo bem. Lloyd está surpreso que haja soldados aqui. Ele explica que esses três e o que está no chão são criminosos. Ele pede aos soldados que os levem embora. Eles perguntam a Lloyd se ele os nocauteou. Eles pedem para Lloyd dizer seu nome. Ele diz que seu nome é Lloyd. Um dos soldados anota seu nome, então se lembra e pergunta se este é o que derrotou o Rei Demônio, o mesmo Lloyd. Lloyd confirma que é ele. Os soldados não conseguem acreditar no que veem. Eles dizem que é uma grande honra conhecê-lo. O segundo soldado não consegue acreditar que isso não seja um sonho. Lloyd entrega o papel e pede que seja enviado para Sua Alteza. Este é o relatório de conclusão da missão. Os soldados estão surpresos que eles próprios entregarão este papel para Sua Alteza. Mais e mais pessoas estão chegando à loja. Eve acha que é ruim e que precisam sair. As pessoas ouviram que o herói está aqui e correm para a loja. Lloyd percebe que Eve está certa, mas a entrada da loja já está lotada. O dono diz que vai mostrar a eles a saída de emergência e pede que os sigam. Ele os leva pela porta dos fundos. Lloyd agradece e pergunta se estão bem. O dono diz que ele será capaz de sobreviver a isso e deve agradecê-lo por sua ajuda. Lloyd pede que, quando ele encontrar esses monstros novamente, ele se faça sofrer assim se não lutar bem, ele pode se machucar. O dono admite que só o pensamento de que algo ruim possa acontecer com sua esposa o machuca muito mais do que a dor física. Eve diz que está ficando tarde e pede para ele voltar. A esposa do vendedor sai da loja e traz a eles uma cesta de sanduíches e pede para eles levarem. Ao anoitecer, eles deixam a cidade.
Eve fica surpresa com tudo o que aconteceu, e este é apenas o segundo dia em que se tornaram marido e mulher. Lloyd concorda com ela. Eve lembra os dois, que eles não eram apenas um casal como eles eram um casal de verdade. Lloyd chama e oferece o sanduíche que a esposa do balconista trouxe. Ela come, diz que está delicioso, mas fica indignada com o que ele fez. Lloyd pensou que ela estava pronta, ele se desculpa. Ele só esqueceu que isso é o que casais ou maridos e esposas fazem, mesmo que sejam apenas um casal de palavras. Eve ri e se pergunta por que estava tão chateada. Não apenas ela, Lloyd também está tentando ser um casal. Ela come um sanduíche e diz que está ótimo. Em seguida, ela informa que, quando chegarem em casa, ela vai preparar alguns pratos de frango, e ela está contando com a opinião dele. Na manhã seguinte, Lloyd sonha em sair para a natureza e se exercitar. Eve se pergunta se ele quer ficar ainda mais forte. Ela diz que não entende os homens de jeito nenhum. Lloyd diz que é a sua rotina. Ele pergunta a Eve se ela irá com ele. Eve responde que não pode fazer nada se ele estiver solteiro. Ela promete embrulhar o pássaro para ele. Ele agradece. Eles saem de casa. Eve diz que é hora de se mudar. Lloyd explica que chegar à área de treinamento também faz parte do treinamento, então eles têm que correr daqui. Ele rapidamente parte desse ponto e desaparece. Eve olha para sua velocidade e não vê como é diferente de voar. Lloyd sabe que ela não conseguiria acompanhá-lo, mas ela é a rainha dos dragões, e vai ficar bem mesmo se estiver sozinha. Lloyd começa a treinar. Depois de fazer uma série de exercícios, ele entende o que é capaz hoje. Então ele pensa que já treinou o suficiente e agora é a vez de ser humana. De repente, ele vê um filhote de lobo correndo para fora da floresta. Ele está sendo perseguido por um urso-tigre. Ao ver Lloyd, o urso-tigre foge com medo. Lloyd vê que ele escapou e pensa que isso é lógico porque ele não está atualmente suprimindo seu mana. Então, para animais com sentidos aguçados, ele é mais assustador do que qualquer predador. O filhote rosna, mas não vai embora. Lloyd percebe que ele está ferido e exausto e pode não ter forças para correr. Ele lhe dá a carne que Eve trouxe consigo. O filhote come essa carne. Vários animais espiam da moita da floresta. Agora o filhote está satisfeito e confia em Lloyd. Ele se aproxima e deita ao lado dele. No final, Lloyd o afaga. Ele enfaixa sua ferida com um lenço. Ele afaga o cachorro e sente uma sensação de nostalgia. Ele se lembra de sua irmãzinha, que lhe pediu para não sair porque ele prometeu. Uma loba aparece da floresta. Ela não fugiu, e até mostrou os dentes. Lloyd se pergunta se ela não tem medo dele, mas então ele percebe que ela tem medo dele, mas não foge. O filhote corre até ela. Essa loba é sua mãe. Arriscando sua vida, ela protege seu filhote. O filhote corre até ela, e ela o lamba, pegam pela nuca e o leva embora. Lloyd diz a ela para não tirar mais os olhos dele, e para não ser como ele. O sol já está se pondo, e é hora de ir para casa. Sua família está esperando por ele em casa. Em casa, ele é recebido por uma Eve enfurecida, que pergunta por que ele tirou os olhos dela de novo. Ele não sabe o quão assustador é se perder. Ela pergunta por que ele não esperou por ela. Lloyd se desculpa e diz que cometeu um erro. Eve tenta mordê-lo. Lloyd percebe que a mordida dela dói mais do que a do lobo. Ela concorda, dizendo que as mordidas dos dragões são definitivamente mais fortes do que as dos lobos, e por isso ele deveria admirá-la. Lloyd diz que ela é ótima. Lloyd lembra que da última vez que esteve na cidade, enviou um relatório. Aliás, ele já deveria ter sido entregue ao rei. Esse relatório sobre o dragão imperial. Eve pergunta o que ele escreveu nele. Anteriormente, no castelo de Dilgranda, o rei recebe uma mensagem de Lloyd. Ele está zangado e indignado. A ministra pergunta o que aconteceu. Ele lhe mostra o relatório de Lloyd, que diz que ele se casou com o dragão imperial. O rei não consegue entender por que isso está acontecendo. A ministra está encantada. Ela diz que o casamento entre o dragão e Lloyd é como algo saído de um conto de fadas. O rei pergunta por que ela está tão despreocupada, pois estão falando sobre o herói mais forte e o dragão. Ele acha que o casamento deles é uma mentira. Eles apenas se juntaram, pensando em algo. A ministra diz que não acha isso, e o rei diz que eles devem ser destruídos. Ele lembra que há alguém que pode lidar com os dois. Lloyd relata o que escreveu no relatório. Eve está indignada por ele ter contado a ela sobre o destino deles. Lloyd pergunta por que não deveria ter feito isso. Eve explica que não é que ele não devesse ter feito isso, mas é constrangedor, e o destinatário deveria se chocar. Ela pergunta se o rei não queria que eles se matassem, e se eles se casaram, então ele deve estar indignado. Surge um soldado em nome
O Conde Lloyd recebe a ordem do rei. Eve diz que é exatamente como ela disse. O soldado novamente relata que tem as ordens do rei. Eve percebe que eles ouviram isso pela primeira vez também. Um soldado lê a ordem de que o Conde Lloyd foi designado para uma missão. Ele foi instruído a suprimir a organização religiosa terrorista Rod of Redemption. O soldado parte. Lloyd lê a ordem novamente. Eve pergunta quem são os homens da Rod of Redemption. Ele explica que é um grupo de pessoas obcecadas com mana e que acham que foram escolhidas. Todos os membros da seita podem ver mana e controlá-la. Eles se autodenominam magos. Aqueles que não conseguem controlar a mana são apenas criaturas que podem ser manipuladas como quiserem. Essa é a filosofia deles. Eve ri. Ela diz que esses magos são pequenos peixes em comparação com eles, que são verdadeiramente fortes. Mas Lloyd continua lendo, e diz que dos relatos dos soldados que os combateram, é evidente que sua magia tem poder incrível, especialmente em uma pessoa. A que é chamada de Bruxa da Destruição. Ela é uma maga igual à classe do Dragão Imperial. É o que diz o relatório. Eve está indignada por não saberem muito sobre ela, mas ousaram dar a uma bruxa o nível de apreciação dela. Eve suspeita que o rei está jogando esse jogo, porque o primeiro plano para destruí-los ambos falhou. Ele recorre a um novo. Ela exige que Lloyd simplesmente ignore a ordem. Ele responde que a seguirá. Lloyd pergunta a Eve o que há de errado com o rosto dela. Eve quebra a ordem e pergunta se o herói já não derrotou o Rei Demônio. Ele não tem mais obrigações com o rei. Ele não precisa trabalhar para alguém determinado a matá-lo, então ela exige um fim. Lloyd admite que ela está certa, mas ao contrário dela, a Rod of atonemente causa danos a outros, e é justo derrotá-los. Nesse caso, será uma resposta a quem pede ajuda. Eve está chateada. Ela diz que, em princípio, sabia que tudo seria assim, mas ela também vai com ele então, e sem objeções. Lloyd diz que não se importa. Neste momento na seita, os membros da seita repetem que tem um preço. Não tem preço. Tudo flui, tudo muda, tudo é eles. Eles são tudo. Sem eles, não haverá eles. Em outra sala, um homem e uma mulher dizem à criança que está tudo bem e estão esperando por ela. Eles pedem para ela responder a eles, sua amada filha, a bruxa da destruição Sofia. Sofia diz que entendeu. Ela sai na frente de todas aquelas pessoas, levanta as mãos para cima, e diz a elas para deixarem toda a mana preciosa fluir. Repete essa frase várias vezes. Neste momento, Lloyd e o dragão voam em direção a eles. Lloyd pede para voar um pouco mais baixo. Eve responde que entendeu. Ela desce um pouco mais baixo, e eles veem o esconderijo inimigo. Está flutuando no ar. Lloyd pergunta se devem primeiro atingir a barreira. O dragão responde que isso é rude. Neste momento, a seita tem uma previsão de uma grande batalha. O dragão diz que vai atingir a barreira. Isso não é nada comparado com a mana mais forte. Ela vai quebrar essa coisa rapidamente e facilmente. O dragão atinge a barreira, mas nada acontece. É uma barreira de mana, e também é forte. Lloyd diz que mesmo que ele tenha dito para atingir, não era a mesma coisa. De repente, começam a atirar neles. O dragão pensa que foi magia. Lloyd explica que isso é chamado de arma mágica. Armas que consomem uma enorme quantidade de mana. Malditos humanos criam coisas tão estranhas. Ele pede a Eve para lhe emprestar uma perna. Ela pergunta novamente em que sentido. Estica uma perna. Lloyd diz que é a coisa certa a fazer, e que ela deve ficar assim. Ele salta das costas dela, se impulsiona com a perna dela e avança em direção à barreira, com o punho estendido. Ele soca e a barreira se despedaça. A barreira e as instalações de artilharia são destruídas. Há um estrondo. Ele entende que há ainda mais armas lá fora. Eve mal consegue se esquivar. Ela o chama de idiota e diz que ele deveria tê-la avisado mais cedo. Seus olhos, tudo girou, e ela quase morreu. Lloyd se desculpa, dizendo que talvez eles pudessem ter entrado. Ele a chama para segui-lo. No prédio, as pessoas percebem que algo aconteceu. Isso é um ataque. Há invasores em seu território, mas não entendem como isso aconteceu, e toda a artilharia foi destruída. O homem exige relatar aos fundadores e também à senhora bruxa da destruição. Lloyd lembra que ouviu falar da bruxa da destruição, que é uma maga de força igual à classe do dragão imperial. Os membros da seita dizem aos infratores para não serem enganados e pedem para darem uma olhada. Este é o seu bastão diamantinado da redenção. Eles invocam um golem e pedem para esmagá-los. Eve está indignada e diz que, em geral, é um dragão imperial e, portanto, exige não ser menosprezada. Ela pode lidar facilmente com um golem. Ataca com uma parte transformada de seu corpo.
Lloyd acha que é uma boa ideia. Eve está irritada por ele admirá-la tanto. Os membros da seita exigem que não recuem e tragam todos os golems e reúnam todos os soldados. Eve pergunta se eles realmente acham que vão vencê-la com uma insignificância assim. Ela diz a Lloyd para seguir em frente e deixar que ela cuide disso sozinha. Eve luta contra os golems. Lloyd diz que não tem certeza se entendeu, mas está confiando nisso. Ele avança. As pessoas que saíram para relatar aos fundadores foram lá. Ele corre atrás deles. Uma lâmina voa em sua direção, da qual ele miraculosamente se esquiva. Um homem aparece na frente dele, olhando para Lloyd e dizendo que ele deve ser o invasor que causou o tumulto. Ele será seu oponente. Este é espadachim Tom da Rod of Redemption. Lloyd pergunta novamente quem ele é. Se é o guarda do fundador da seita, embora tenha sido um ataque surpresa. Mas um espadachim tem que ficar sem espada? Ele responde que não parece que ele tenha perdido sua espada. É apenas uma lâmina. Ele diz que essa lâmina o matará. Ele então apunhala e fere Lloyd no peito. Lloyd é perfurado direto pelo peito. Tama pede a ele para se lembrar desse presente em seu caminho para o próximo mundo. O nome desta lâmina é Abismo Sem Fim Milésimo. Ele diz a Lloyd que este é o nome do assassino, a espada mágica. Espada contra mão, uma clara diferença nas armas. Lloyd sugere que essa espada mágica pode se dividir. É uma arma mágica que utiliza mana. Toma diz que ele responde a tudo corretamente. O fato de ele ter chegado tão longe significa que ele está usando mana de forma excelente. Toma pergunta por que Lloyd tem mana, mas é contra os ensinamentos da Rod of Redemption. Toma continua dizendo que quem é abençoado com mana é superior, e quem não é inferior. A verdade é tão simples e óbvia. Ele remove a máscara do rosto. Lloyd pergunta qual é a mancha em seu rosto. Provavelmente é envenenamento por mana. Toma diz que é uma maneira terrível de nomear algo que às vezes aparece nos favoritos. Isso é um estigma. Tom tem certeza de que a mana preenche o mundo inteiro com suas raízes. É energia divina. Fortalecer, mudar, destruir, curar qualquer coisa é possível. Mas o estigma, o presente da mana em si, é chamado de feio por algumas pessoas. Ele tem certeza de que aqueles que não têm o presente da mana são uma forma de vida inferior. A Rod of Redemption sempre condenou essa forma inferior. Eles são insignificantes? Outras pessoas são insignificantes, e eles têm todo o direito de se vingar. É dever deles governar os inferiores. Ele dirá a Lloyd que, como usuário de mana, ele deveria entender isso. Ele o convida a se juntar a eles. Caso contrário, ele morrerá aqui. Lloyd pergunta se ele terminou. Ele não se importa com a lógica deles. Isso não o afeta. Tama conclui que isso significa que ele escolheu a morte. Nesse caso, ele pega a espada, a balança e diz a Lloyd que ele vai morrer. Ele lança lâminas nele, mas Lloyd permanece ileso. Ele diz que é uma perda de tempo lamentável. Ele simplesmente seguirá em frente. Tama está confuso se ele decidiu enfrentar a morte heroicamente. Lloyd avança em direção a Tom, agarra suas mãos, e pergunta se é correto que Tom planejou trocar sua vida pela dele em primeiro lugar. Em vez de ter que se defender das espadas repetidamente, será muito mais rápido passar por elas enquanto se cura ao longo do caminho. Toma vê que as feridas no corpo de Lloyd estão se curando imediatamente. Ele não entende o que está acontecendo com sua mana normal. Lloyd explica que, em termos simples, ele pode absorver uma quantidade infinita de mana, e a mancha de Tom não é algo sagrado, mas é um sinal de que recebeu muito mais mana do que o corpo pode lhe dar. Portanto, não tem nada a ver com ele. Toma diz que é excelente. Os fundadores não podem acreditar que Lloyd derrotou Tom. Lloyd segue em frente e vê os fundadores e a bruxa da destruição. Ele fica surpreso ao ver que a bruxa é uma criança. Ela diz que está feliz em conhecer Lloyd e o chama de irmão. Ela revela que seu nome é Sofia, e ela é uma bruxa da destruição. Lloyd fica surpreso ao ver que essa menina é igual em força a Eve, e ela é uma forte maga. A menina pergunta como deve chamá-lo. Ele diz que seu nome é Lloyd. As pessoas o chamam de herói. Os fundadores da seita estão assustados. Sofia se curva para ele e diz que é um prazer conhecê-lo. Lloyd diz que é recíproco. Lloyd pensa que essa garota, combinando magia e fofura, cria um sentimento incrível. Ela pergunta o que o herói está fazendo ali. O herói lhe mostra a ordem do rei e explica que é do rei do reino de Dilgranda. A Rod of atualmente é culpada de terrorismo e sequestros. Ele foi ordenado a destruir a organização. Ele exige que se rendam e então ele não os matará. Sofia pergunta aos fundadores o que isso significa, que tipo de terrorismo e sequestros eles estão falando, e também assassinato. Essas palavras são assustadoras.
Ela chama Lloyd de herói assustador. O homem declara que mesmo sendo um herói, eles têm uma bruxa da destruição. A mulher explica a Sofia que ele é uma pessoa má que os intimida. Sofia pergunta se isso é verdade. Ela se volta para Lloyd, o chama de mau irmão, e pergunta se ele pode, por favor, não machucar mais ninguém. Lloyd explica que não pode. São ordens do rei. Sofia está apavorada, e os fundadores dizem a ela que ele é o inimigo e pedem a eles que o salvem. Ela diz que entende. Sofia chama o rei da tempestade para descer. Lloyd fica impressionado com a magia nessa escala. Ele entende que o nome Bruxa da Destruição não é pela beleza. Ela pergunta a Lloyd se ele não vai fugir. Todos que viram isso imediatamente fugiram. Lloyd responde que, como disse, ele não pode. Sofia invoca o Rei do Fogo, o Rei da Água, o Rei do Vento e o Rei da Terra. Ela pergunta o que ele acha, mas Lloyd diz que não vai fugir de qualquer jeito. Tem que fazer seu trabalho. Os fundadores exigem que Sofia o atinja com toda a sua magia, caso contrário, eles serão pegos e separados. Ela aceitaria que eles fossem embora? Sofia, apresentando isso, diz que não concorda. Ela recita todos os tipos de poemas, mas Lloyd acena com a mão e tudo fica quieto. Eles se surpreendem com o que ele acabou de fazer, e ele explica que dissipou a magia dela com essa mão, depois restaurou e absorveu mana. Ele pede novamente que se rendam. Os fundadores pedem para ele não brincar assim, porque ainda serão mortos, mesmo que se rendam. Lloyd admite que isso é verdade. Eles destruíram muitas cidades, sequestraram e mataram pessoas, e seus crimes são muito graves. Sofia diz que mamãe e papai não fizeram isso, eles apenas intimidavam pessoas mais. Os fundadores ficam horrorizados e exigem que Sofia o mate. Ela estava disposta a vê-los mortos, assim como seus verdadeiros pais. Sofia se lembra de seus verdadeiros pais, de que eles morreram. Ela se sente como um fantoche nas mãos dessas pessoas e diz que não quer ficar sozinha se papai e mamãe morrerem de novo. Ela não quer isso. Eles são acompanhados por Eve, que os informa que a luta contra os golems levou um tempo para vencê-los todos. Ela se pergunta como Lloyd está. Ela vê Sofia tentando esfaquear Lloyd para fazê-lo morrer. Sofia grita. Eve pergunta o que aconteceu e quem é a criança. Lloyd explica que ela é uma bruxa da destruição. Sofia continua a gritar, jorrando mana. Lloyd relata que isso é um envenenamento grave por mana. Ela destrói seu próprio corpo por absorver tanta mana. Se isso continuar, ela morrerá. Eve vai parar isso. Ela se transforma em um dragão. Os fundadores ficam aterrorizados quando veem o dragão e perguntam de onde ele veio. Lloyd pergunta a Eve o que ela está fazendo. Ela não sairá ilesa, mas Eve responde que, se não suprimirem a mana da menina, ela morrerá. Lloyd diz que mesmo que salvem a menina, ela será executada ou se tornará um sujeito de pesquisa experimental como ele. Então, não há como salvá-la. Eve o chama de idiota e diz que você não precisa de um motivo para salvar as crianças, e se não houver maneira de salvá-la, então seu marido deve criar uma. Os fundadores pedem a Sofia para absorver mais mana e matar o dragão e o herói para proteger seu pai e sua mãe. Sofia dá o seu melhor. O dragão tenta resistir. Tudo está sendo destruído. Sofia pede para por favor desaparecer. Lloyd também tenta coletar mana, eventualmente com sucesso. Os fundadores o chamam de monstro, e Sofia parece terrível. Lloyd diz que acabou. Sofia cai, mas Eve a pega a tempo. Ela olha para a menina e tenta descobrir se ela está bem. Eve vê muitas feridas nela, mas Lloyd a informa que ela está segura. Graças a Eve, que a deteve, ela não absorveu uma dose letal de mana. Eve suspira aliviada. Lloyd se volta para os fundadores e pergunta se ainda tem cartas na manga. Por favor, pede para que os poupem, pois são apenas pessoas patéticas. Por causa das manchas de envenenamento por mana, eles foram perseguidos e tiveram uma vida muito difícil. Lloyd olha para eles com atenção, diz que entende tudo. Ele arranca as máscaras de seus rostos e diz que eles colaram estigmas falsos para enganar seus seguidores. Além disso, esconderam seus crimes da filha e a usaram. Sofia não consegue acreditar no que está ouvindo. Os fundadores gritam com Sofia para se levantar e matá-los agora mesmo. Eve os pergunta novamente se estão falando sério, pois se sua filha usar mana agora, ela definitivamente morrerá. Sofia tenta coletar mana, mas Eve exige que ela pare. Ela pode morrer agora. Lloyd se aproxima, coloca a mão no braço de Sofia, e a detém. Ele acha que essa criança é apenas uma ferramenta, como ele mesmo uma vez. Ele lembra das palavras de Eve que, se não houver maneira de salvá-la, então é necessário criar uma. Ele diz que, de agora em diante, Sofia é a filha de sua família. Todos se surpreendem.
Lloyd declara ao fundador que, se eles não quiserem morrer, então não devem impedi-lo. Após pensar, eles dizem a Lloyd para levá-la com ele. Mas, em troca, pedem para serem libertados. Afinal, ela nem era filha real deles. Eles ouviram que havia uma menina com talento para magia, então mataram seus pais e a sequestraram. Sophia se surpreende, e Eve os informa que, em troca de Sophia, eles os deixarão partir. Eve queima, mata, faz o que quiser com ela, e esse monstro bastava para eles. Os fundadores ficam felizes. Eve grita. Eles realmente pensaram assim? O fundador está indignado que ela os enganou tão cruelmente, mas Eve os pede para ficarem em silêncio. Eve, olhando para a menina, diz que deve ser muito doloroso. Ela desmaia de choque e dor. Ela pergunta a Lloyd se ela entendeu corretamente que ele encontrou uma maneira de mantê-la a salvo da execução ou experimentação. Lloyd diz que existe uma solução em algum lugar aqui. Ele ataca o centro do calabouço e tudo ao redor desaba. Ele informa que, se tudo cair, o rei não poderá descobrir que Sophie sobreviveu. Eve fica indignada por ser muito primitivo. Eles voltam para a mansão de Lloyd. Sophie está deitada na cama, chamando seu pai e mãe em seu sono. Ela se lembra de seus pais dizendo que ela era uma bruxa da destruição, afinal, ela nem era filha real deles. Eles mataram seus pais e a sequestraram, que já tinham tido o suficiente desse monstro. Sophia abre os olhos e se senta na cama, incapaz de descobrir onde está. Então ela percebe que sua irmã dragão está dormindo ao lado dela. Lloyd percebe que ela acordou. Ele entra e diz que ela parece ter se livrado do envenenamento grave por Mana. Sophia pergunta onde ela está. Lloyd explica que este é o lar deles. Eve acorda. Ela corre para abraçar Sophia. Ela está muito feliz por Sophia ter acordado. Ela pergunta se dói, e se não dói mais. Ela diz que está bem. Sophia ouve seu estômago roncar. Eve explica que ela dormiu o dia todo, ela deve estar com fome, e pede para ela esperar um minuto. Eve informa que ela vai preparar algo para ela. Ela faz um sanduíche para Sophia. Sophia olha para o prato dela. Eve diz que deve ter gosto de nada. Lloyd percebe que ela usou uma carne que estava surpreendentemente bem cozida. Eve pede que você pare de falar bobagem. Sophia come e diz que é deliciosa. Eve esclarece se isso é verdade e se ela não está se forçando. Sophie diz que o pai e a mãe, ou melhor, o falso pai e mãe, sempre deixavam sobras frias e o prato de Eve estava quente e delicioso. Eve se comove. Ela diz que ela só pode comer o quanto quiser. Sophie agradece pela comida. Eve abraça, a chama de boa menina, e pede para ela comer bem. Lloyd diz que tem algo a dizer. Ele entregou seus falsos pais ao reino. Logo serão punidos. Eve percebe que foi muito súbito. Sophia se lembra de seus pais e diz que seus verdadeiros pais foram mortos por eles, e tudo para sequestrá-la. Ela pergunta se é verdade que seu irmão e irmã serão seus novos pais. Lloyd diz que será se ela não se importar. Sophie pergunta por que eles estão fazendo isso, se querem usar a magia dela também. Eve a acalma e diz que esse não é o caso. É difícil colocar em palavras, mas as crianças devem ser protegidas por adultos, não serem sequestradas e tiradas vantagem. Elas devem ser protegidas até se tornarem independentes. Ela tem certeza de que é assim que deve ser, e é isso que ela quer fazer. Lloyd explica que ele está fazendo isso porque Eve pediu. Eve o chama novamente e diz que ele deve ter outros motivos. Lloyd se pergunta quais são os outros motivos. Quando Sophia arriscou a vida, ele pensou que ela era como ele e que ele queria salvá-la. Sophia se preocupa que eles serão alvo, como seu pai e sua mãe, e eles serão mortos por causa dela. Lloyd e Eve pedem para ela não se preocupar. Eles dizem que ninguém pode matá-los porque eles são a família mais forte. Sophia pergunta se isso é verdade. Eve diz que agora eles serão seu novo pai e mãe. Na palavra papai e mamãe, Lloyd se lembra de seus pais mortos, como eles choraram juntos com sua irmã, e Lloyd a convenceu a não chorar, que tudo ficaria bem, seu irmão a protegeria. Eve vê que Lloyd está pensando em alguma coisa. Ele se aproxima de Sophia e a abraça. Eve pergunta por que esse cuidado repentino, talvez ele tenha comido algo errado. Depois de pensar sobre isso, ele sempre a faz comer um prato estranho. Lloyd diz que apenas achou que era melhor assim. Sophia continua a choramingar. Eve diz que está tudo bem, e ela pode chorar o quanto quiser. Lloyd confirma e diz que ninguém dirá uma palavra a ela, porque este é o lar deles. A noite cai, e chega um sono supostamente pacífico, após tanto tempo. Sophia está dormindo no quarto. Ela se lembra de Eve sugerindo que ela escolhesse um quarto que gostasse. Esta casa está cheia de quartos livres.
À noite, ela acorda, olha ao redor e acha que este quarto é muito espaçoso. Ela está assustada. De manhã, Eve diz que pegou um pássaro e está na hora de fazer o café da manhã. Jogando Lloyd de lado, ela não pode deixar Sofia comer carne crua e queimada. Ela tem que preparar o máximo de pratos possível antes que Sofia acorde. Ela entra no quarto de Lloyd, pergunta se ele está acordado e pede para ele testar suas brasas. Lloyd lhe deseja bom dia. Eve se pergunta por que Sofia está na cama dele. Lloyd diz que não sabe. Ela já estava aqui quando ele acordou. Sofia acorda e lhes deseja bom dia. Eve pergunta por que Sofia acabou na cama de Lloyd. Ela responde que se sentia sozinha em seu quarto. Era muito livre. Lloyd percebe que ela estava com medo de dormir sozinha. Eve a abraça. Diz que entende que agora eles são seus pais e ela não precisa ser tão tímida com eles. Mas ela veio a Lloyd quando estava com medo. Eve diz que na próxima vez que sentir medo, pode vir a ela, para a mãe. Ela é mais quente e gentil que o pai. Ela vai dar abraços e pentear seus cabelos, então ela deve vir à mãe. Sofia diz que entendeu, tenta chamar Eve de mãe, mas acaba chamando-a de irmã. Ela diz que vai se lavar e foge. Eve percebe que, como esperado, ela ainda não quer chamá-los de mãe e pai. Lloyd não sabe o que está acontecendo, mas parece ser verdade. Não pode ser ajudado. Apenas o tempo vai ajudá-los. Às vezes ela sente que esqueceu de algo. Ela se lembra de que estava cozinhando frango. Ela serve a carne e diz que o café da manhã está pronto. Há uma peça queimada de carne no prato. Eve se desculpa por não ter tido tempo. Se ela tivesse começado a cozinhar mais cedo, algo teria dado certo. Ela diz que vai comprar algo na cidade. Sofia pede para ela esperar. Ela diz que pode tentar fazer algo para o café da manhã, porque é normal. Ela traz um prato com fatias de carne bem fritas e legumes. Sofia pede desculpas se ficar intragável. Ela diz que a comida está servida. A família começa o café da manhã. Eve está surpresa. A carne está perfeitamente cozida, e um pouco de sal a torna um prato de café da manhã excelente. Está requintado e incrivelmente delicioso. Sofia fica feliz. Eve está chateada por ela estar apenas estragando a comida. Lloyd pergunta do que ela está falando. Ele já lhe disse que o que ela preparou para ele era apenas o suficiente para tornar o prato maravilhoso. Eve pede a Sofia para ensiná-la a cozinhar. Sofia explica que ela só sabe cortar e fritar. Eve pede-lhe ajuda, porque como esposa, ela é obrigada a preparar comida deliciosa para seu marido e filha. Sofia diz que entendeu e sugere que Eve cozinhe junto com ela. Eve acha que vai dar certo, e diz a Sofia que ela está em suas mãos, e agora elas devem preparar juntas o jantar. Eles pedem a Lloyd para dar uma mão. Ele concorda. Sofia relembra como seu pai e sua mãe cozinhavam o jantar, pedem a Sofia para ajudá-los a cozinhar juntos, e Sofia concorda. Lloyd percebe que parece que eles precisam desacelerar um pouco. A noite cai. Eles vão nadar. Eve percebe que é refrescante e sugere que durmam juntos. Eles veem que Lloyd ainda está na cozinha. Eve o informa de que o banheiro está pronto. Eles irão para a cama primeiro, e pede a Lloyd para não ficar acordado até tarde. Ele diz que entende. Sofia corre para ele, diz que hoje ela vai dormir com a mãe, diz boa noite, e promete vê-lo amanhã. Lloyd também diz boa noite e se despede até amanhã. Eve está encantada com as palavras de Sofia porque ela a chama de mamãe. Ela disse que iria dormir com a mamãe esta noite. Eve corre para abraçar Sofia e promete que a mãe vai mimá-la a noite toda. Ela abraça Sofia e exclama porque a filha delas é tão fofa. Lloyd diz a eles para irem para o quarto se forem dormir. A fronteira do reino de Dilkrem. Um redemoinho. Eve e Sofia observam Lloyd nadar. Eles dizem que agora é o último minuto. Ele se mantém firme até o final. Ele deve avançar e lutar contra as ondas. Eve chama ele de seu homem bonito e exige que ele nade para frente. Sofia não entende como tudo isso aconteceu. De manhã, Eve olha pela janela e vê que não há nuvens no céu e um dia ensolarado e bonito. Lloyd pergunta se eles deveriam fazer o mesmo. Eve responde que, é claro. Sofia não entende o que é a coisa mais importante. Lloyd diz que é o dia da limpeza geral. Sofia pergunta o que é isso. Eve explica que eles vão limpar tudo e arrumar em todo lugar. Esta é a primeira vez desde a chegada de Sofia, e eles vão limpar muito mais a fundo do que de costume. Lloyd diz que limpará todas as coisas frágeis e recolherá toda a roupa suja. Sofia entende sobre a roupa íntima, mas não entende o que é frágil. Ela diz que vai ajudar. Eles recolhem a roupa suja em caixas. Lloyd diz que é preciso recolher toalhas de mesa, cortinas, tapetes, roupa de cama. Deveria ser tudo. Ele também abriu todas as janelas e portas.
Eve diz, ótimo, tudo está pronto. Isso causa vento. Sofia se surpreende com a força do vento. Ele sopra toda a poeira da mansão. Lloyd explica que há muitos quartos na casa que precisam ser limpos, então eles limpam tudo de uma vez. A última vez que ele havia feito isso, a mansão quase havia sido derrubada. Eve ficou muito brava com isso. Como punição, ele foi forçado a dormir em uma cama que voou para fora da mansão. Na verdade, é bastante relaxante dormir sob o céu estrelado. Sofia diz que entende. Eve diz que é isso. Sofia olha para o penteado dela e ri, porque o cabelo de Eve está despenteado. Eve me informa que a próxima coisa no plano é fazer a lavanderia. Eles estão indo para o rio. Eve pede que você não se esqueça dele, sobre o mesmo. Lloyd diz com certeza. Sophie se pergunta novamente o que é desta vez. Isso é um verdadeiro redemoinho. O dragão imperial atrás dele é como um caranguejo eremita. Sofia se pergunta como tudo isso aconteceu. Eve explica que com a roupa íntima normal, tudo é simples, mas coisas grandes não caberão assim tão facilmente. Então ela pede para olhar. Lloyd traz uma enorme cesta de lavanderia. Lavar roupas é um bom exercício. Eve o elogia e diz que é um ótimo trabalho. E agora eles precisam secar tudo e descansar. Eles penduram a roupa lavada. Lloyd e Eve dão um mergulho na fonte termal. Eve pergunta se esta fonte termal não é boa. Ela a encontrou quando estava voando por aí. Sofia pergunta por que o pai não vai aceitar a fonte termal. Eve explica que esse rapaz disse que seu treinamento ainda não estava terminado e correu até o horizonte. É inacreditável. Eles tomam banho. Eve pergunta a Sofia se ela está se divertindo com eles. Ela não sabe o que dizer. Ela pergunta a Sofia como ela se sente pelo fato de ela e Lloyd não serem exatamente uma família normal. Mas Eve diz que você não precisa se preocupar, é muito agradável aqui. Agora ele quer um banho ao ar livre perto de sua casa. Seria ótimo se fosse grande o suficiente para eles nadarem. Ela se transforma em um dragão e retorna com Sofia, Lloyd e a caixa de lavanderia. Lloyd pergunta a Sofia o que há de errado. Talvez ela esteja cansada, porque eles estão quase em casa. Sofia aponta para cima e pede para ver que céu estrelado lindo. Lloyd concorda que é exatamente o mesmo de quando Eve o expulsou para dormir do lado de fora. Eve confirma que isso aconteceu. Sofia pergunta se ela fizer algo ruim, a mamãe ficará brava com ela como fica com o papai? Eve diz que provavelmente sim, mas ela não a expulsará. Isso é certo. Então eles não são uma família normal? Lloyd responde que, claro. Sofia diz que hoje ela se divertiu muito. Se divertir com o pai e a mãe hoje é normal para ela. Lloyd concorda. Eles dizem a Sofia que isso é ótimo, e que ela terá ainda mais diversão amanhã. Eve pergunta se ela gostaria de tentar voar perto das nuvens. O ar é baixo, e será uma experiência extraordinária.